Contar pra vocês hoje, galera, um relato de um cara que eu conheci, tá? Que lutou na guerra do Vietnã. Vocês devem estar pensando, caramba, vai ser um cara. Sim. Vou explicar mais ou menos, obviamente, não vou dar muitos detalhes aí, porque é da minha vida pessoal, né? Mas enfim, é, eu mais ou menos ali por volta de 2006, cara, fui fazer uma viagem ali pro litoral do Rio de Janeiro ali, né? E foi ali com umas meninas ali, foi com uns amigos também e tal. E a gente ficou num hotelzinho ali, perto da praia e tal. E aí, beleza, né? Fomos ali, tava ali curtindo a viagem, não tinha nada a ver com essa história de Vietnã e tal. E acabei conhecendo o cara que era dono da pousada que a gente tava ali, né? E eu percebi que ele tinha um sotaque diferente. Na verdade, o sotaque dele parecia meio espanhol, né? De língua espanhola, né? É, Mas eu vi que ele era também, ele era professor de inglês. Aí eu fiquei curioso, né? E fui conversar com ele e tal. Aí ele começou a me explicar. Ele falou, cara, eu tenho origem chilena, né? Minha família é chilena, porém, meus familiares foram para os Estados Unidos quando eu era muito bebezinho, então eu sou naturalizado americano, minha família também é uma parte americana. Enfim, o cara falava espanhol e falava inglês, ele se considerava, ele se dizia americano, né, dos Estados Unidos. É, e tava já há muitos anos no Brasil ali, né? Aí eu perguntei ele, obviamente, né? Eu falei, cara, mas e aí, como você veio parar no Brasil? O que você veio fazer aqui e tal? Aí ele começou a me explicar, né? E tava eu e um amigo meu só, né, conversando com ele, né? Ele chamou a gente pra sentar na mesa ali num canto mais reservado e tal. Aquela coisa bem de americano, né? Son, come on. Vem cá, filho, senta aqui que vamos conversar. Aí, beleza, né? Senta que lá vem a história. Aí o cara sentou ali, né, cara? E começou a falar, cara, eu lutei na guerra do Vietnã. Eu falei, o quê? Ele falou, sério. Era um cara bem mais velho, tá, galera? É, e aí ele começou a me contar. Olha o que ele me relatou, cara. Ele falou, olha, é, eu fui mandado na época da guerra do Vietnã pra guerra, né? E, e lutei na guerra durante um período, né? E dava pra sentir que ele tinha um pouco de vergonha, tá, galera? Do que ele tava contando. E ele falou assim, olha, e eu tinha lá um que, eu acho que no exército eles chamam de chapa, né? Tanto que virou uma gíria, né? Meu chapa, e aí, meu chapa e tal. Acho que é chapa que a galera chama no exército. Quem lembrar nos comentários, deixa aí. Que é aquele cara que você é tipo um guarda-costas dele e ele é teu guarda-costas, né? Todo cara no exército, quando ele vai lutar, né? Até o soldado no treinamento, ele tem um cara que é responsável por ele e vice-versa, né? Eles fazem isso para que, na hora de um ataque, por exemplo, você cubra ele e ele cubra você, né? Tipo assim, é o cover me, né? Tipo, você encosta nas costas dele e cada um atira pra não tomar tiro pelas costas, né? Então ele atira pelas suas costas e você atira pelas costas dele. Se ele cair, né, e tal, é aquele igual você vê no Forrest Gump, né, que ele carrega lá, que ele não é o chapa dele, eu acho que é chapa mesmo, porra. O cara toma um tiro na perna, você pega ele e você resgata ele, né? Então tem sempre todo soldado ele tem um como se fosse um anjo da guarda ali, que um é anjo da guarda do outro, né? Justamente para esse tipo de situações. É, então, o que que aconteceu? Eles estavam na guerra do Vietnã, ele tinha lá o cara lá que era esse chapa dele aí. E, e aí, cara, eu não entendi muito bem a história, mas eu sei que é o seguinte: eles conseguiram roubar um avião, tá? Teve um ataque, e eu não sei se era um avião americano, se era um avião inimigo exatamente, mas eles conseguiram. Tinha um avião, eles conseguiram roubar um avião ali, no meio do ataque. E aí ele e esse cara aí, eles resolveram fugir do meio da batalha, fugir da guerra, desertar, sacou? Então eles pegaram, eu não sei se ele tinha já habilidade pra dirigir, pra pilotar avião, cara, eu não faço a menor ideia. Eu sei que eles conseguiram pilotar o avião. Pelo que ele me contou, eles eram meio amadores nisso, eles tinham uma noção. Então imagina que os caras conseguiram fazer o avião sair ali meio de um modo meio capenga do negócio, tá? Um avião antigo e tal. E conseguiram fugir do campo de batalha e eles pilotaram até, parece que uma cidade próxima. Dali eles abasteceram e dali eles pilotaram
pelo que eu me lembro, parece que é uma ilha próxima à costa da Espanha, tá? É, aí nessa ilha, aí nessa ilha, eles conseguiram pousar ali, né? Já estavam bem longe do campo de batalha. E daí eles pegaram um barco pra fugir e fugiram pro Brasil. Porque lembra que dali da Espanha, né, até o Brasil é praticamente só o oceano no caminho, né? Da costa ali próxima de Portugal é exatamente o caminho que os portugueses fizeram, mais ou menos, né? Ele pegou um navio ali com esse amigo dele fugindo pro Brasil. É, pra se esconder, cara, no Brasil da guerra, né? E eu lembro que ele falou isso com um pouco de vergonha, assim, né? Eu fiquei só ouvindo a história, né? Tava tão, assim, vidrado na história do cara. Eu falei, caramba, o cara foi pra guerra, roubou um avião, fugiu pra Espanha, depois pegou um barco pro Brasil e tal. Aí eu comecei a perguntar, obviamente, né? Como é que era na guerra, como é que... por que ele tomou essa decisão. E ele disse, olha, Dragon, eu traí minha pátria, mas salvei a minha vida, né? Foi essa expressão exatamente o que ele usou. É, o que ele quis dizer é que, assim, se ele tivesse ficado lá, tá, ele não estaria vivo agora, estaria morto, né, pelas coisas que ele viu acontecendo lá. É o que provavelmente teria acontecido, né? E aí, depois, quando ele chegou aqui no Brasil, ele se casou aqui com uma brasileira, aí montou essa pousada, começou a dar aulas de inglês, enfim, essa é a história do cara, tá? É... Por que eu tô trazendo, galera, esse relato aqui, cara? Uma história muito louca, né? Muito maneiro você poder ter esse relato de alguém que estava lá, né? É, tive esse privilégio. Cara, e eu quero trazer a reflexão sobre a guerra, galera. A gente tá tendo aí uma escalada aí nos conflitos internacionais, né? A gente tá vendo aí uma situação complicada hoje no mundo. Ninguém sabe dizer se vai acontecer, se não vai, se é só aquela coisa de guerra fria, né? É, na Europa as pessoas estão se preparando para uma guerra. Enfim, os Estados Unidos também, eu até lancei um vídeo esses dias falando, né? Sobre o chefe do Pentágono lá que misteriosamente resolveu abolir a cultura woke de uma hora para outra, né? Por que será, né? Enfim, cara, eles estão querendo dar um reset em algumas coisas na economia. É, tem até uma passagem do livro 1984, de George Orwell, quem não leu aí, é uma ótima indicação de leitura, em que ele comenta sobre a finalidade da guerra, né? Uma das finalidades da guerra é destruir os meios de produção. Porque o que acontece? Se vocês pararem para pensar, galera, olha a quantidade de tecnologia que a gente tem hoje, informação. Não era para o mundo, hoje, ainda ter situações como fome, como miséria. Concordam comigo? Cara, olha a quantidade de produção que a gente tem, de comida, de tudo, tá? É, o mundo, ele não está ruim pela falta de recursos, ok? Acontece que, para você manter as pessoas trabalhando, agora vem a pio, hein? Para você manter as pessoas trabalhando, elas não podem estar numa situação de abundância. Porque, faça a seguinte reflexão comigo. Se você hoje, tá? Se você. Imagina que o sistema ele não funciona como ele funciona. Você simplesmente está numa época em que é escambo e trabalho braçal. Quanto tempo, se você chegasse ali no local, tá? Você achasse um pedaço de terra. Quanto tempo de trabalho seria necessário para você construir uma casa? Para você conseguir um cavalinho como meio de transporte, construir uma carroça? Para você plantar alimentos? Veja um cara que com 5 a 10 anos de trabalho, qualquer ser humano teria uma moradia, teria um meio de transporte e teria autossubsistência. Conseguiria ali uns bichinhos para criar, para ter carne, conseguiria plantar, tá? Em especial em regiões como o Brasil, cara, que é fértil pra caramba, de fauna, de flora, e tem muita extensão territorial. Não faz sentido a gente ficar trabalhando 20, 30, 40 anos e não ter nada. Vocês concordam comigo?
Porque se você está trabalhando, você espera que você conquiste algo. Esse trabalho ele não pode ser só para você se manter vivo, sobreviver. Que vejam que numa situação de abundância de recursos, o que acontece é que as pessoas não querem trabalhar. E quando elas não querem trabalhar, porque tem recursos de sobra, né? Por que eu vou trabalhar se eu já tenho tudo que eu quero? Não é verdade? O que acontece? A economia despenca e a população começa a se preocupar com coisas mais elevadas do que aquela base da pirâmide de Maslow, que é da sobrevivência. Questões existenciais, política e etc. E quem está lá no topo não quer a população desocupada. Eles querem os escravos trabalhando e sem muito tempo para ficar refletindo sobre o processo, ok? Então a guerra, ela é uma forma, olha a pio, galera, que eu tô mandando. A guerra é uma forma de destruir a abundância de recursos para justificar a reconstrução das coisas e o trabalho e para que o controle seja reestabelecido. Então é muito provável que hoje nós tenhamos uma guerra, tá? E eu acho que esse é o cenário mais provável. E o motivo disso tá muito além do que vocês estão imaginando. Não são conflitos internacionais, discordâncias. É um reset, cara. É um reset, de uma certa forma. Eu não quero ficar falando como esses caras conspiracionistas. Eu tô tentando trazer alguma coisa palpável para vocês entenderem. Essa palavra reset é um reset mesmo de política, de recursos, tá? Isso já aconteceu várias vezes antes. E se isso acontecer, galera, eu quero deixar claro, quem vai lá morrer, quem vai lá lutar, somos nós homens. Não vai ter igualdade de direitos nessa hora, não vai empoderada, não vai o pessoal beautiful people, os amigos, tá? Quem vai somos nós. E agora lembrem do relato que eu contei pra vocês aqui do cara. Do que ele fez, tá? Ele tinha vergonha de contar, mas ele me contou. Por algum motivo ele me contou. Isso daí, mesmo tendo vergonha. Eu espero que vocês tenham captado a mensagem, tá? Não banquem o herói, cara. Não banquem o herói. Se acontecer alguma situação, deem um jeito de meter o pé, porque não foi a gente que criou esse problema, cara. Vocês sabem aí quais são os movimentos que criaram toda essa situação aí. Que tá aí. Eles que resolvam. E eu não vou salvar ninguém, meu amigo. Grande abraço, galera. Deixa o like, compartilha aí com os de confiança. Considere se inscrever no canal e deixe um comentário pra gente aí o que vocês pensam a respeito disso tudo que eu falei. Valeu.